Irmãos e irmãs, é com alegria que me uno a todas e todos que celebram hoje o 17º domingo do tempo comum, em que encontramos a temática da aproximação, conversa com Deus, a oração e também a do reconhecimento de um novo modo de estar no mundo, como filhas e filhos de Deus. Na primeira leitura, em Gênesis 18, versículos 20 a 32, encontramos um diálogo enfático entre Abraão e Deus, abordando uma questão importantíssima para ele, Abraão, e sua gente naquele momento. O que aconteceria com os ímpios, os que não queriam ouvir o que Deus tinha a dizer? Os justos sofreriam as consequências dos atos pouco louváveis dos ímpios? Esse diálogo tão próximo mostra Abraão como um homem que reza, um intercessor, alguém que age, um homem político, um líder que leva-os a seu Deus a aflição do seu povo e a sua própria. E isso não como um mero observador, mas como partícipe dos acontecimentos, ou seja, um realizador. No último versículo do trecho, versículo 32, Deus responde a Abraão uma última questão. Mesmo que fossem apenas 10, ele pouparia toda a cidade. Esforço recompensado, esperança garantida. Na segunda leitura, a carta aos Colossenses nos mostra, através do apóstolo Paulo, a plenitude da graça dada a nós através do batismo pelo Cristo, batismo no qual o perdão dos pecados nos é concedido por Deus, que anulou esses pecados no evento da cruz, inaugurando uma nova forma de aproximação com Ele. Nos tornamos seus filhos e filhas, saídos da morte, do pecado, para a vida. O Pai Nosso nos é magistralmente mostrado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. É um pedido que introduz o tema: como rezar? É interessante notar que essa pergunta não surgiu de uma desconhecida ou de um desconhecido no meio da multidão. A pergunta é dirigida a Jesus pelos seus discípulos. Eles e elas o conheciam e confiavam nele. Por isso perguntavam isso. Ele imediatamente passa a responder: quando orardes, dizei, e compõe o Pai Nosso. Mais adiante, o texto refere duas parábolas, bem ao estilo de Jesus. Primeiro, ele se vale da figura do amigo, uma figura importante. Se temos um amigo, diz ele, ou amiga que nos pede insistentemente alguma coisa, mesmo que não seja uma tarefa fácil, o atendemos. Afinal, é nosso amigo, nossa amiga. Espera isso de nós. Depois, ele utiliza a figura do pai, que ao ser pedido pelo filho ou filha um alimento, jamais lhes dará algo que os prejudique. E o último versículo condensa a atitude de Deus. Se tal acontece com as pessoas, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem, o alimento. Trata-se do pronto atendimento de Deus. Trata-se da construção da esperança. Gostaria de me ater ao Pai Nosso. O que pode ocorrer quando dizemos Pai Nosso? Ouso algumas respostas. Ao dizermos Pai Nosso, estamos construindo uma relação filial que, de certa maneira, deslegitima a ideia de um Deus no seu trono, esperando para recolher os pedidos no seu insondável lugar, satisfeito por poder ouvir os murmúrios das preces.
Quando falo de murmúrios das preces, sempre me lembro do filme As Férias de Deus, em que Deus, de férias, ouve os murmúrios de todos pedindo e pedindo. Neste sentido, Jesus nos mostrou um Deus que não está no seu trono, acima de nós, mas está ao nosso lado. Nos conhece não apenas porque somos uma parte indelével da criação, mas porque somos seus filhos e filhas. O que Jesus veio para nos mostrar tão nitidamente, se tornando o próprio alimento. Ao dizermos Pai Nosso, estamos nos dirigindo ao Deus que sofre, que se perde muitas vezes no lamaçal da fraqueza humana, que é, no entanto, sua criação mais sublime, porque capaz também de dar a vida. Enquanto preparo esse texto em Canoas, no Rio Grande do Sul, recebo notícias da Romaria dos Mártires, lá no Mato Grosso. Ao dizermos Pai Nosso, estamos tecendo a história junto com Deus, a nossa história, o que nos coloca todas e todos no barco de um deslocamento quase absurdo, porque pelo hoje, o cristão, a cristã buscam insaciavelmente o amanhã. Manufaturando a esperança no aqui, no agora, construímos o reino, de mãos dadas com o Pai Nosso. Ao dizermos Pai Nosso, não estamos somente orando, rezando, pedindo, agradecendo também, mas não somente. Estamos mais além, proferindo o reconhecimento de uma verdade gigantesca, em que natureza e graça se encontram numa intensidade imensurável, porque aquele que nos ensinou a todas e todos essa verdade a experimentou em sua mente, coração e carne, trazendo Deus Pai para as pessoas, os lugares e situações mais impensáveis em seu tempo. Mulheres, leprosos, mendigos, todos aqueles que estavam na vida de Jesus, porque o Pai é nosso, era isso que ele queria dizer. O Pai era dele e de todas e todos nós que o seguimos ao longo dos tempos. Ao dizermos Pai Nosso, ajudamos a atestar a urgência de incluir Deus na vida de cada dia. E não apenas na minha vida, salvaguardando o meu espaço, mas também na vida do vizinho barulhento, na vida do pedinte da sinaleira, na vida de todos que pensam diferente de mim, daqueles que dormem nas ruas, de quem faz escolhas diferentes, de quem inclusive se crê diferente de mim, mas nem por isso se torna meu inimigo, de quem não tem trabalho, não porque seja preguiçoso ou preguiçosa, mas porque um sistema perverso lhes nega a oportunidade. Na vida de quem está preso porque cometeu um crime. Da criancinha que está doente, não porque Deus quis assim, mas porque a comida é cara. A subnutrição assola essa vida que está nos começos e o sistema público de saúde muitas vezes é deficitário. Porque, pois, Ele é nosso Pai. E assim, dessa forma, nesse reconhecimento, acabamos por trazer Deus para uma inclusão em todos os espaços e tempos em que vivemos. E já não há como estar no mundo sem Ele. E afastadas e afastados de tudo que elencamos acima e muito mais, porque é mais fácil viver alijados de todas as dificuldades, o que fatalmente vai nos levar a agir. Vamos começar a construir a esperança. Não será isso uma parte expressiva do que nós, como igreja, temos a dizer hoje? Escutamos por aí e vemos escritas palavras como Deus é Pai, mas eu nunca vi um cartaz em que estivesse escrito sou filha, filho de Deus. Que este domingo introduza em nós o selo
exclusivo, único e perene de filhas e filhos de Deus, construtores da esperança, que é o que Ele espera de nós. Um bom domingo a todas e todos.